Sejam bem-vindos a mais um episódio do GV Talks. Hoje, um pouco diferente, porque hoje eu vou fazer o lançamento do meu livro. E para isso, quem vai conduzir essa conversa será a minha co-host, Renata Bose. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Que honra estar aqui, né? Para poder descobrir mais, né? Desmistificar, né? Esse livro, desmistificar o blockchain. E principalmente porque eu tô aqui com ela, que é um ser humano incrível, uma profissional exemplar. Ela tem o conhecimento prático, ela tem o conhecimento teórico e ela tem principalmente, gente, coragem para expor, testar e colocar no mundo novas ideias. A Mariana, para quem não sabe, ela é mãe, ela é advogada, ela também agora é autora e é um ser humano ímpar. Por isso, antes da gente entrar nesse livro, abrir as páginas dele, eu gostaria muito que vocês tivessem a honra, como eu, porque ela é minha cunhada, de conhecer um pouco mais a fundo dela. Então vamos começar, Mari. Vamos começar desmistificando e apresentando um pouco para as pessoas a sua história, né? Porque o GV Talks, quem tá acompanhando, né, um podcast de sucesso, incrível, cheio de informação jurídica. Mas por trás da advogada, né, tem o ser humano. Então, como que foi a sua infância até você chegar nessa parte que é a advogada? Bom, nós lá em casa nós somos em 3 irmãos, né? 2 meninas e um menino. E eu sou a mais velha deles. E foi uma infância, eu acredito que uma infância, eu posso dizer que maravilhosa e saudável, né? Com muitas brigas entre irmãos, mas também muito amor. Meus pais, eles são casados até hoje, né? Então é um exemplo para nós. São casados e admirados até hoje. Ah, eles são. A gente tava até conversando aqui nos bastidores, Exatamente. né? As pessoas falam, eles são tipo namoradinhos ainda, né? É muito bonita a relação deles. O pessoal do GV, nós fomos lá tomar um café numa tarde dessas. E quando nós entramos no carro para ir embora, a Manu virou para mim e falou assim: você não sabe o que eu mais gostei aqui na fazenda? Que eles moram numa fazenda. Eu falei: o quê? Ela falou assim: do seu pai e da sua mãe. Ah, eles são fofos. Não, eles são fofos. Então a gente tem um modelo, né? E veio vindo, eu sempre fui, eu achava que eu era comunicativa e eu sempre quis fazer jornalismo. Olha. Então eu brincava muito de jornal, eu falava muito que eu queria ser jornalista, às vezes eu falava que eu queria ser cantora de ópera e eu não canto nada. Mas aí até o cantor de ópera tem um pouco da família, né? Tem a tia, a irmã da sua mãe, que canta na igreja e canta excepcionalmente bem, né? Minha mãe tem um irmão também que gosta muito, né, de música, de cantar. E do lado do meu pai, eu tinha um tio que era meu padrinho, que também era músico. Sim, e tocava maravilhosamente bem. Isso. E tinha um ouvido, né, extremamente fino para as notas, né? Exatamente, um crítico. Um crítico, sim, né? sim. E aí fui pro jornalismo, fiquei dias. E quando eu vi que a parte prática seria só no último ano, sim, eu falei: não é para mim. Eu não quero. Eu quero a prática. E aí, nisso, que eu vi que não era o que eu queria, a única coisa que veio na minha cabeça foi o direito. E assim, antes disso, os seus pais, quando você decidiu pelo jornalismo, seus pais te apoiaram? Não, se é isso que você quer? Sempre. Nunca tentaram impor nada, nem conduzir para lado nenhum. Meu pai mesmo, ele tinha na época um supermercado. E também cuidava da fazenda. E mexia com gado, com café. Nunca isso foi imposto para nenhum de nós. Nunca falou, vai fazer administração? Não. Nunca falou nada disso. Sempre te apoiaram no seu sonho. Sim. Olha que legal. E tanto que me apoiaram também no meu sonho. E na hora que eu liguei, vem me buscar. Nossa, acho que 3h30, 4 horas de viagem que era. Meu pai já estava lá. Então, assim, sempre tive esse apoio, né, dos dois. Sim.
E uma infância extremamente saudável, né, Mari? Porque no Muito. interior de Minas, né, uma cidade Férias na deliciosa. fazenda, Que delícia, né? né? Todo mundo junto. Sim. Era bem diferente de hoje, né? Até com os colegas da gente, todo mundo conhecia todo mundo, os pais também conheciam os pais de todo mundo. Então, sempre foi assim, E né? daí, quando você saiu da jornalismo, não quero isso, veio me buscar, não gosto. Lá dentro da faculdade mesmo, você já falou assim, acho que eu quero seguir direito ou não? Não. Aí eu voltei para Santa Rita e falei, agora eu preciso decidir o que eu vou fazer, né? Tem que esperar o próximo vestibular. E aí que eu pensei no direito mesmo, porque na minha família não tem nenhum advogado e não tinha, e também não. Eu tenho uma prima que agora formou em direito, mas que não exerce, então não tinha referência nenhuma. Mas foi o que eu pensei por conta de gostar, né? Gostar de leitura, de ler, gostar de humanas. Então eu escolhi por esse motivo e também por conta de ter uma faculdade ao lado da minha cidade, para eu ficar próxima da minha Da sua família. claro. Eu fui para lá para Taubaté fazer jornalismo e eu senti demais isso. Então, o que também me motivou a querer voltar não foi só a prática do jornalismo, né? Mas querer estar perto. Sim, sim, e que é super entendível, né? E uma família tão gostosa, né? Tão boa de estar perto, por que não, né? Daí Escolher algo assim. foi o que eu fiz, escolhi. E eu falo que no primeiro dia de aula do direito, eu me apaixonei. Eu ia perguntar isso agora. Que momento você falou, agora eu acertei? No primeiro dia. No primeiro dia de aula, teve uma dinâmica lá e aquilo me fez assim. Falei, gente, eu tô no lugar certo. Que delícia! Foi nesse dia que eu falei que eu tinha escolhido certo. No primeiro dia de aula. E que momento da faculdade? Porque o direito ele é muito extenso, né, Mari? Tem muitas variáveis, assim. E que momento que você falou, não, eu quero direito de família? Ou em que momento da faculdade se escolhe isso? Tá. Hoje em dia não sei como que funciona isso. Acredito que não tenha uma escolha até hoje. E não havia esse sistema de escolher o que eu quero. Eu posso escolher o que eu vou fazer no meu trabalho de conclusão de curso. E na época era no penúltimo ano que a gente escolhia o que a gente ia tratar na época era uma monografia, nessa monografia para poder concluir o curso. E foi nesse momento que eu já gostava muito do tema de direito de família e sucessões. E quando eu entrei na faculdade, foi 2002. Em 2002 foi exatamente quando começou o novo Código Civil, que é de 2002. Né? Então ele teve ali o início dele, a validade dele, em janeiro de 2002. E eu entrei na faculdade em fevereiro de 2002. Então eu peguei exatamente essa transição. E aí o meu tema da monografia foi um assunto sobre essa transição, sobre o planejamento sucessório dos cônjuges, que por conta de um ponto e uma vírgula, houve vários entendimentos diferentes quanto a isso. Né? Hoje já pacificados e que inclusive vão ser alterados, né, com a reforma do Código Civil, mas que na época ainda era uma coisa muito nova. Porque ainda tem isso, né? Que falam que as leis, elas são mal redigidas, né? Que podem ter muitos entendimentos dela. Na verdade, não chega necessariamente a ser que são mal redigidas, mas elas vêm de um tempo, elas começam, né? Por exemplo, esse Código Civil de 2002, ele foi feito, salvo engano, em 1980, 1979. Nossa, eu não me muito lembro agora tempo. para falar assim com exatidão, mas vocês podem pesquisar, né? Sim. Então, quando ele foi implementado em 2002, já eram coisas que já tinham passado há muito tempo. Então, o que a gente fala? Que as leis, elas não conseguem acompanhar na mesma frequência o direito de família.
Porque as famílias hoje são muito dinâmicas, o direito de família é muito dinâmico, e a lei não dá conta de acompanhar. A sociedade muda, né? A sociedade muda, evolui e o direito não dá conta de Não dá acompanhar no mesmo nível, né? Então, por isso que a gente tem as súmulas, as jurisprudências, que é para ter esse norte, porque a lei vai estar uma coisa que já pode não ser usada, Sim, né? sim. Ô Mari, e para você poder escolher, né, o direito de família, teve algo na faculdade que te levou a isso? Ou algo, por exemplo, pessoal que aconteceu na sua família? Ou você viu que algum amigo, alguém que te contou que você falou: "Nossa, isso precisa ser resolvido, e é nessa área que tem isso". Onde que foi? Foi no conhecer mesmo na Na faculdade. faculdade. Foi os temas que me agradam, né, que eu gosto, é de tentar, assim, solucionar, tentar ajudar. Era um tema uma área que me agradava e me agrada muito, porque eu tenho essa vontade de querer contribuir e de querer tentar achar uma solução. Sim, não, e todo mundo que te conhece, tanto pessoalmente quanto na profissão, que eu vejo muitas pessoas que te mandam mensagem, às vezes eu tô com você, você fala: "Nossa, olha esse resultado". Eles veem esse brilho nos seus olhos. E tem como você compartilhar, assim, o que mais te desafia nessa profissão, né, principalmente no direito de família, e o que mais te encanta? Tipo, qual é o seu maior desafio, seu maior amor nisso? Uhum. O maior desafio não é nem isso que a gente está falando de não ter lei ainda ou da lei ser defasada, né? Uhum. Porque isso a gente consegue dar um jeito de alguma forma. Por exemplo, criando uma tese, fazendo um pedido que ninguém nunca fez e pode ser que dê certo, né? Eh, então, isso é um desafio, mas não chega a ser o meu desafio. E eu acho incrível, assim, você por isso que eu comecei falando sobre você ser essa mulher que propõe novas ideias. Isso é uma coragem e é admirável, de verdade. Eu estudo muito e tento ter ideias assim para poder fazer esses pedidos, né? E o desafio maior que eu ainda, né, vejo e sinto muito, ainda o é assim, eu não posso generalizar, mas são pessoas. São pessoas que estão ali, né, os magistrados, servidores, enfim, que ainda não conseguem expandir o pensamento. Que ainda tem, hã, não são vícios, também não seriam vícios, mas são valores que hoje a gente já está quebrando esses valores, e tem pessoas que ainda não aceitam. Sim. Então tem casos que infelizmente, eh, a gente só não consegue 100% daquilo que a gente gostaria. Por causa da crença daquela pessoa, o preconceito Exatamente. daquela pessoa. Crenças, preconceitos, valores, moral, né, porque carrega, querendo ou não, a gente já nasce com esses valores implementados em nós, Sim. né, e vai da gente, querer transformar isso, querer ver fazer o filtro, o que eu vou levar, o que eu não vou levar comigo. Expandir a consciência, Expandir né, a sair dessa caixa consciência que te colocaram. e mostrar e a gente analisar antes, né, esse fato, né, será que é realmente isso que eu acho? Isso acho que vem muito do que eu admiro muito em você, que é a empatia. Você é extremamente empática com as pessoas. Mas o legal é que claro que eu acho que todo profissional tem que ser assim, né, principalmente, né, um profissional advogado que lida com seres humanos. Mas, você tem na prática certos assuntos, por exemplo, você é mãe, né. E não que um advogado, uma advogada para poder defender uma mãe precisa de fato ser mãe, mas você tem na pele isso. E você acha que faz diferença para você ter isso, ter essa vivência na pele, saber, né, dos desafios e dos amores que é ser uma mãe, você acha que isso facilita para você no direito? Facilita. Facilita, incorpora, eu acho que ajuda muito, até você estruturar para tentar fazer, né, um magistrado, uma magistrada que seja, a entender aquela situação, a visualizar da forma como ela tem que ser. Porque a gente, vem com as lentes, né,
E às vezes essas lentes podem estar sujas. E o que a gente tenta numa petição é tentar limpar essa lente. Tem casos que a gente consegue limpar as lentes, né? Não para o jeito que a gente queira, mas para mostrar uma realidade como ela é, Uhum. né? E tem casos que essas lentes a gente não consegue emprestar o nosso lencinho para que sejam limpas, né? E é isso que é o que mais pesa, que é o maior desafio. Sim, eu imagino que é um grande desafio e é um desafio, por exemplo, também para as pessoas que terminam relacionamentos e constituem novos relacionamentos. E você também tem a compreensão disso. Você já teve um casamento onde foi finalizado e um novo casamento, né? Exatamente. Então, assim, você também tem essa trajetória na sua vida, né, Mari? Então, abra um pouquinho isso, porque eu acho que, assim, para nós, deve ser, para os seus clientes, deve ser muito desafiador chegar para você, para um advogado, e falar assim: olha, eu tô pensando em me separar. Então, eu queria que você falasse: ó, calma, isso já aconteceu comigo, né? Tem um fim do túnel. E compartilhar isso, entende? Como é que foi para você, um final de um casamento e como juridicamente tem que ser, né, que você fala muito de sempre, antes de começar e antes de terminar, sempre se precaver, né. Fala um pouquinho disso pessoalmente, Mari, como é que foi pra você, o que que você fez de errado, o que você faria hoje em dia? Sim. No meu primeiro casamento, como, né, jovens, primeiro casamento, é comum, a gente não pensar no amanhã, né. É comum, mas não é normal. É. A gente hoje eu falo muito isso para jovens, né, que vêm, às vezes eles vêm até mesmo porque os pais querem que eles venham para essa consulta, não são eles. Uhum. Mas são pessoas que já estão mais amadurecidas e que têm esse olhar com cuidado, né. Então, assim, um erro que a gente comete, primeiro, é escolher o regime de casamento que é o que eles mandam a gente escolher na lei. É o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Então, tá tudo legal, é assim, é o que tá na lei, você vai no cartório, ó, e tem esse regime aqui, esse aqui é o regime que todo mundo casa, você vai lá e casa nesse regime. É, porque é assim que apresentam pra gente, tá. É porque Exatamente. você tem conhecimento, mas pra gente, todo mundo é ou porque se você não faz isso, então você não ama. É. Ainda tem essa. Ainda tem isso que joga na nossa cara. É. Como você vai Como assim? Você não quer crescer junto? Porque você precisa de um advogado pra isso. Tem certeza que é melhor, então é melhor você nem casar. É. Muita gente tem essa visão. Muita gente. Então, isso é um erro, a gente casar sem saber o perfil que a gente tem. Não é nem o perfil só da família de um ou só da família do outro, é o perfil do casal, né? Vamos ver os riscos, vamos ver o que eles fazem, as atividades que eles já exercem, Sim. né? Para poder escolher o regime certo, o regime adequado. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: imagina casar com uma comunhão total de bens. Gente, mas dependendo do nível que esse casal tá, de empresas que esse casal já tem, às vezes o caminho que vai ter para esse casal vai ser uma comunhão total de bens. Então é tudo muito individualizado mesmo. Empresariais. Então, assim, é o perfil que importa, é o perfil que já existe daquele casal. Se ainda não existe um perfil, a gente vai traçar esse perfil do casal de acordo com o que eles querem da vida, que hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Sim. Então, juntos, sim, os casais, assim, novos, são sim analisados o perfil da família de cada um, né? E aí traçado um perfil para esse casal e indicado o melhor regime de bens, que inclusive pode ser um regime híbrido, pode ser um regime que a gente vai criar ali na hora. Então você pode criar um modelo seu. Podemos criar um modelo que vai mesclar Esses os dois. regimes que tem, né? Comunhão total, comunhão parcial, separação total de bens, separação obrigatória de bens e o regime dos aquestos. Ai, até me fugiu o nome. Não tem problema. Mas é um regime que já nem vai existir mais, tá? Porque no PL 4, que é o da reforma do Código Civil, é um regime super decadente e que, até então, pouquíssimo, raríssimo usado. Para não falar nunca usado, um caso ou outro. Só. Então, assim, apesar de você ser advogada, você pode falar: gente, eu já errei. Eu tenho propriedade para falar isso.
no meu primeiro casamento não teve um planejamento. Não A gente foi de acordo com o que falavam. Não teve um pacto, né? Porque ainda mais o parcial de bens não precisa de pacto. Mas a gente pode fazer um pacto. Nesse pacto eu não preciso colocar só questões patrimoniais. Eu posso colocar inclusive questões existenciais. Até em questão de filho, De posso colocar, se filhos. terminarem, os dois têm que levar para a escola, os dois têm que Pode fazer colocar lição. tudo. Quem vai ficar responsável, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. Até no caso de uma separação, você já colocar naquele pacto, né? Por exemplo, você vai lá, tem muitos casais que eles fazem a coleta dos óvulos, porque não querem ter filhos agora, e já fala assim, o médico às vezes aconselha, né? Fazer já os embriões. E aí são congelados, em vez de óvulos, embriões. Então, os embriões, material genético dos dois. exatamente, já está ali o material genético dos dois pronto para ser colocado no útero. E tá lá, tá numa clínica, tá congelado, eles assinaram o termo na clínica, tá tudo ok. Só que antes da gestação, antes do programado para aquilo, eles se divorciam. E aí? Verdade. Quem que vai ficar dono desses embriões? O que vai ser feito com esses embriões? Quem paga? Porque tem o Exato. anual, né? Tem o pagamento anual do congelamento desses embriões. Gente, nem Então, pensa isso. Tudo isso tem que estar ali. É verdade. Nossa, É tudo muito, muito pensado. Hoje o pessoal coloca em pactos antinupciais ou pós-nupciais tem cláusulas de fidelidade, né? Então, tem muito comum nos Estados Unidos, nesses casamentos, né, entre pessoas que têm muito dinheiro. Por exemplo, o da Jennifer Lopez com o Ben Affleck. É um casamento que a gente estava estudando o pacto deles. E tem lá cláusulas, não só de fidelidade, mas por tempo de casamento. Não só deles, mas salvo engano, da Angelina Jolie também teve com o Brad Pitt, de vários outros desses famosos. Sim. Que é essa cláusula por tempo de casamento? Por cada. Inclusive um que nunca usou, mas que tem o Michael Douglas com a esposa dele, que é a esposa dele até hoje, a vida inteira. É uma cláusula que fala que por cada ano de casado, a esposa receberá tanto. Então, se um dia o casamento acabar, vai ser computado todos esses anos que eles ficaram juntos e ela vai receber a indenização. Porque o regime de bens que foi escolhido é um regime de separação. Mas ela esteve ali ao lado dele. Sim. Né? Ela que deu suporte para ele conseguir brilhar. Exato. Então, eles colocam essas cláusulas. E isso tudo a gente também pode colocar. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. E você, na prática, viu que se tivesse no primeiro casamento já definido tudo isso... não ia ter litígio, né? Porque quando já está tudo definido, igual o casamento da Sandy e do Lucas Lima, a gente não ouviu falar um A. Porque já estava tudo definido em pacto. Então, nem processo não teve. Processo que eu falo, teve do divórcio, claro. Mas eu falo, quanto ao filho, quantas questões de indenização, disso, daquilo, já estava tudo lá no pacto. Gente, é muito mais tranquilo. Não que a gente casa pensando que vai terminar. Isso que eu falo, o melhor é você não usar, mas você tem que prevenir. Então, né? O Michael Douglas mesmo, com a Catarina Zeta-Jones, agora eu lembrei. Eles nunca precisaram usar. Sim. Mas tá lá. Tá lá guardado. Nossa, isso é fantástico, Mari. Então, assim, e é muito legal trazer essa sua parte humana pra isso, porque assim, você já passou por isso, entende? E daí, você já descasou, e você casou, então assim, você sabe o que é isso. E aí a gente tem coragem também de já falar o que você espera, o que você quer, né? Então eu falo assim, que muitos casais que me procuram de segundo casamento, segunda união, eles já vêm com esse... Olha, agora eu quero fazer um pacto, eu quero fazer um planejamento matrimonial. No segundo casamento. Por quê? Porque já teve todos os erros do primeiro. Exatamente. Então, eles já chegam para o segundo né? Agora sim, vou considerar tudo que eu devia ter considerado. E no mesmo caso, eu já havia separado, agora meu segundo casamento. Então, a gente já chega mais maduro também e fala, olha...
nós vamos casar, nós vamos fazer assim, assim, assado. Pra você tá ok? Ai, pra mim tá. Gostei, também acho. Sabe, uma conversa. Então, você também, no seu segundo casamento, você conseguiu definir isso certinho, impacto. Pacto. É bom falar, É. porque assim, às vezes acha, ela só errou e ficou nisso mesmo. Não. Ela errou em não fazer no primeiro, e depois no segundo, já fez. E não Isso. precisa esperar o segundo, né? Já faz no primeiro, né? Esse é a dica que você sempre deu. E é o segundo e último, né? Mas tá lá. Sim, perfeito. Ô Mara, agora eu quero saber um pouquinho mais de… Bom, você saiu da faculdade e tudo. E como surgiu, né, o escritório, né, que hoje é maravilhoso, né? O escritório fica em Pouso Alegre. É um escritório belíssimo, né? Obrigada. Com pessoas extremamente qualificadas, né? Que inclusive estão aqui com a gente hoje aqui. E como é que surgiu essa ideia de ter mais cabeças e o porquê que surgiu isso? Eu acho bom a gente falar nessa parte até para profissionais que estão começando agora e se inspiram em você. Então, que horas que eu abro um escritório? Olha, eu acho que não tem, assim, essa conta exata, né? Porque, assim, igual todo mundo tem a vida muito corrida, vem os percalços da vida. E quando eu me casei, né, a segunda vez, eu fui morar em Pouso Alegre. Então, eu tinha um escritório em Santa Rita e fui para Pouso Alegre e continuava indo e vindo. E aí chegou um momento que, lógico, que também quando eu casei, as minhas crianças ainda estudavam aqui em Santa Rita. Então, eu mantive isso até o ano acabar, para depois eles trocarem de escola para ir para Pouso Alegre. Nisso, então, eu fiquei morando aqui, tudo ok, ia para lá, né, vez ou outra, 2, 3 vezes na semana, às vezes eles iam junto, voltavam comigo. Mas quando eu fui para lá mesmo, que eles foram estudar lá, eu continuei vindo para Santa Rita. E depois aquilo teve um certo desgaste, porque daí tem a correria de mãe, de escritório, né, de vir para cá e ter que ir para lá acudir a criança na escola e ter que voltar para cá. E foi antes da pandemia também, então não era comum ter tudo online, audiências online, atendimento online, não era comum. Era muito presencial, hein? Era super presencial. E então foi quando eu optei por fechar o escritório daqui e abrir um escritório lá. E aí, abri um escritório lá, nessa minha área mesmo, de direito de família e sucessões. Eu sempre fui eu pessoa física, sozinha. Por muito tempo. E aí, chegando em Pouso Alegre, que as coisas foram estruturando tudo, eu vi a necessidade de ter um estagiário. Mas até então, eu não pensava nisso. Eu falava assim, não tá na hora. Não tá na hora, não tá na hora. E veio a pandemia. Vindo a pandemia, junto com a pandemia, vieram também alguns diagnósticos do meu filho. E então eu tive que estruturar a minha cabeça e falar, não, eu preciso resolver o que eu vou fazer. Então eu não podia ir para o escritório. Mas eu ficava em casa com eles, com todos, todo mundo dentro de casa, pandemia. E aí que eu falei, não, eu vou aproveitar e vou estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer uma pós, meu marido é médico. Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação em direito médico, tentando mudar a minha área. E eu fiz a pós-graduação inteirinha de direito médico. Eu terminei a pós-graduação e foi na PUC de Campinas, mas foi online. E eu terminei a pós-graduação. Falei, não é o que eu quero. Não tem a ver comigo. Não é o que eu quero. Não, preciso estudar o que eu gosto mesmo. E aí, nisso, eu tava pesquisando tudo, ver se tinha alguma pós em Pouso Alegre mesmo, na faculdade que eu estudei. Quando eu entrei, veio lá, assim, processo seletivo do mestrado. Aí eu olhei e falei, será? Acho que eu não vou dar conta. Porque, né, 2 anos, todo mundo em casa, a princípio, né? A gente não sabia A gente não sabia quando que ia voltar tudo ao normal. Mas aí o meu marido virou pra mim e falou, não, faz sim, faz. Ele também ama estudar, né, Mari? Ele gosta, nossa, a mãe dele adora, né, todo mundo, a família toda. E aí ele me incentivou muito, eu fiz a inscrição e ele me ajudou muito com o projeto de pesquisa que tem que fazer e eu enviei. E aí, nisso que eu passei e fui para o mestrado,
a pandemia começou tudo online, o mestrado. E quando a gente já pôde começar a sair, fazer alguma coisa, eles começaram a marcar a aula uma vez por mês presencial. Então a gente ia de máscara e tudo. E aí logo passaram pra gente um trabalho que é um projeto social, que é obrigatório. E aí a gente escolheu ali o grupo e nós pegamos um projeto que falava de questões de violência feminina. Sim. E que aumentou muito na pandemia, não teve? Muito. E agora, né, nem se fala. É uma questão que é inexplicável, Sim. né? E aí nós fomos para esse projeto. E uma reunião desse projeto era, você tem que fazer parceria com instituições locais. E lá tem o Ciampar, que é uma instituição que acolhe as mulheres vítimas de violência. E nós fomos, e nisso a gente tinha que escolher um aluno da graduação para que ele nos ajudasse nesse projeto de pesquisa e se envolvesse com isso. É obrigatório sempre trazer alguém da graduação. E um dos professores do mestrado nos indicou um aluno. E convidamos esse aluno que foi conosco para essa reunião. E foi aí que eu conheci o meu futuro estagiário. Que legal! E aí eu olhei, a gente, sabe assim, o santo bateu, eu olhei, a gente conversou, a gente marcou outros cafés, não sei o quê. Até que falei, você não quer vir me ajudar? Quero. E super me ajudava, sabe? Ficava no escritório. E até então eu não podia nem pagar. E aí ele foi, me ajudou e tal. Assim como você, ele tinha sede do conhecimento, né? Tinha. Vocês tinham muita coisa em comum. Muito, muito. E assim, ele gostava dos assuntos também, né? E aí, por fim, eu precisei ficar em casa, né, com meu filho. E eu fui trabalhando online, cada vez pegando menos, porque eu não dava conta. E o João, que na época era meu estagiário, ele, né, foi diminuindo as coisas e tal. Ele passou num concurso, eu falei, vai. E aí ele foi trabalhar, né, no fórum, concursado. E eu em casa, reduzindo. E aí, um belo dia, a minha psicóloga falou pra mim assim: não compensa você ficar em casa, você não pode ficar em casa. Você precisa ter um espaço neutro pra você trabalhar. Sim. E aí, foi quando, primeiro, esse grupo do mestrado, a gente tem até hoje, a gente sai pra tomar café. E o João sempre participando desse grupo. E aí, nós fomos tomar um café, e aí ele contou que teria que sair do fórum, porque já estava se formando, né? E que aí ele ia procurar alguma coisa, um emprego, alguma coisa, né? Aí tomamos um café, eu fiquei quietinha e fui embora pra casa pensando. E aí, depois de uns dias, eu liguei pra ele e falei, você topa? Ele falou, topo. Ai, que delícia. Aí nós iniciamos, na verdade, em agosto ou setembro, se eu não me engano, agosto do ano passado, nós dois. Sim. Ele trabalhando comigo. E aí, acho que foi agosto, lá pra setembro, eu já comecei a pensar assim, que foram aparecendo as coisas, acho que a gente atrai, né? Exatamente. E foram aparecendo, foi voltando ao normal, Sim. né? E aí, a minha psicóloga também me incentivando muito. E aí eu falei pro João assim, vamos olhar que ele ia pra minha casa. A gente trabalhava da minha casa, e ele viu como é que era, né? É o tempo todo, as crianças chamando, tendo que, né, cuidar dessa demanda também. Que é grande, né? E o João também me ajudando, inclusive, né? Com as crianças. E aí eu falei, João, vamos pra um lugar só nosso? Vamos olhar? Aí a gente olhou um lugar. Batemos o olho e falou, ai, é esse. Aí levei o Gui lá, meu marido, ele adorou, super apoiou. Mostrei vídeo antes de ir lá, tudo. E aí nós batemos o martelo. Aí fomos João e eu pra lá, já com o Goulart Vilela Advogados. Fomos pra lá, só nós dois. E aí depois a gente foi vendo também, logo, um pouco depois assim, o João trouxe também uma amiga dele que também já era formada. O João, inclusive, já tinha até tirado a OAB, e nem tinha pegado o diploma ainda, a gente teve que aguardar um pouco. E aí ele trouxe a Emanuele, que cuida da parte de patrimônio. E aí nós
formalizamos mesmo o GV, né, essa sociedade, como diz, com o CNPJ e tudo. Ah, do jeito Então que tem que ser e do jeito que vocês ensinam. do jeito que a gente ensina, né. Então aí veio o GV mesmo, Sim, sim. né. Então E é o muito GV importante você falar de tudo isso e mostrar como você põe na prática o que você fala, né. E como você, além de advogada, além de autora, você também vive uma vida verdadeira. Então, assim, você também é mãe, você também teve, né, os seus desafios ali como mãe, com uma descoberta, né, de espectros em um filho, com a outra também tendo as suas demandas, né, saindo também entrando na pré-adolescência, que é uma demanda grande, é, né. Você teve ali um cada um com as suas casamento cada um com as suas questões, um inclusive casamento nós, né, com adultos. certeza, um casamento que acabou, outro casamento que começou. Então, assim, tem um ser humano ali Sou uma que era eu, garota de 3 enteados. que são apaixonados por você desde sempre. Aham. Eu lembro deles desde pequenininho, É. abraçando você no seu colo, saindo do seu colo. Então, assim, você tem todas essas vivências, né, Mari. Então é muito importante Eu fazer vivo, isso. né, o direito de Vive família. o direito de família, exatamente. Você sabe várias vertentes disso e eu acho, assim, excepcional falar disso, trazer isso para eles entenderem o além da advogada e além de autora, né. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o livro. Primeiro, parabéns, parabéns mesmo, Mari. Colocar um livro no mundo é desafiador, porque a maioria das pessoas sempre estão aqui para desestimular, né, os outros. São difíceis os que aplaudem você, né, mas os que vão falar: "Ai, tá virando blogueira. Nossa, agora tá virando escritora", vai ter um monte. Então, assim, e a sua coragem de fazer um livro tão autêntico, né, porque aí a gente vai entrar sobre essa questão das novas ideias. Mas primeiro eu quero começar, né, com o título do livro, né, "Quer fazer um blockchain comigo?". Por que esse título, Mário? O que é um blockchain? Eu vou falar, mas só fazendo um parêntese, hoje, a hora que eu vim pra cá, o meu marido falou assim pra mim: "Olha, não esquece de me avisar que eu quero assistir esse episódio do podcast". Aí eu falei: "Nossa, obrigada, eu fico feliz". Aí ele falou: "Não é qualquer pessoa que escreve um Exatamente, não é? ele falou isso, né, e pra gente, assim, a gente vê tanto e a gente não dá valor nisso, né. Exatamente. Mas aí ele foi e falou isso pra mim. Bom, sobre blockchain, da onde veio isso, né, o que que tem a ver com o direito? Aham. Quando eu pensei a primeira vez, em blockchain, foi quando eu conheci o que era blockchain, que até então nunca tinha ouvido falar. E aqui em Santa Rita, que é a minha cidade, tem Um um evento evento, anual, né? né, anual que chama Hacktown, né, conectando aí. Então, era muito voltado para tecnologia até hoje, mas hoje já engloba várias outras coisas, né. E é um evento super dinâmico, que tem palestras em tudo quanto é lugar, é barzinho, é restaurante, é escola, é no meio da praça, então é conectando pessoas mesmo, né. E aí, eu fui numa palestra, primeiro a que eu tinha escolhido, que na época era até papel, a gente recebia, né, todo os horários. Então assim, no mesmo horário, milhões de palestras. E a que eu tinha escolhido, era numa escola, que eu cheguei lá, estava lotada a sala que eu tinha escolhido, que hoje eu nem me lembro o que que era. Aham. E aí eu falei: "Ah, vou para uma outra sala", né, daí você procura lá na hora, achei, falei: "Ah, isso aqui nunca vi falar, mas vou nessa". Entrei nessa sala, coube, sentei no chão, tinha um monte de gente já sentada no chão, e era sobre blockchain. Quando ele começou a explicar aquilo, e ele trouxe um exemplo, falando de um cartório, que o cartório poderia ali você comprar um imóvel, né, comprar e vender imóvel pela blockchain, né, sem um terceiro para fazer isso, é descentralizado, Uhum. aquilo explodiu na minha cabeça. Eu falei: "Gente, que negócio é esse?". Só que quando eu fui pesquisar, eu não achava muita coisa sobre isso. Mas naquela hora que te deu esse start, você já pensou: "Como eu trago isso para minha profissão?" Eu comecei a pensar nisso que ele falou, como uma No forma, imóvel da gente ainda. fazer compra e venda de imóvel, Tá. né, de usar isso como se fosse um cartório. Então eu não pensei nem só na compra e venda, eu pensei assim: "Já pensou eu poder fazer tudo que um cartório faz, mas para mim mesma?". Hum. Isso que eu comecei a pensar.
Tá. E aí, fui embora, tudo. E depois, quando veio o assunto do que fazer no mestrado, eu até então não tinha pensado em conectar a tecnologia com o direito. E aí eu tive uma aula, com o professor que foi o meu orientador, que foi sobre tecnologia. Falando das tecnologias e tal. Eu falei: agora acho que tá aí o blockchain que eu tanto gostei". Só que também eu não tinha muito material ali para o Porque era direito, porque era voltado muito para o novo, direito. né? E também, assim, não sou da área de tecnologia, então eu não sabia nem por onde começar. Sim. E aí eu falei com meu irmão, que gosta também muito de tecnologia, né, você conhece? Aí ele começou a me enviar uns podcasts, vídeos de YouTube, das pessoas falando sobre o assunto, sabe? E aí que eu, comecei ali a pesquisa. Sim, porque se fosse outro assunto, né, Mari, normalmente, por exemplo, eu também já fiz faculdade, normalmente nosso orientador passa aquele monte de livro e a gente vai numa biblioteca, pega aquele tema e assim, tem um mar de livros, né. É. Mas nesse caso, você estava remando sozinha, num lugar que não tinha o antes, né. Porque como era novo, era do que você estava falando pra frente, então querendo ou não, você ia quase que criar uma ideia pra algo que você já tinha que você tinha acabado de conhecer, né. Foi Muito bem desafiador, assim, muito desafiador. procurar, livros mesmo sobre o assunto e que não fossem tão técnicos, né, Sim, porque é para uma área completamente diferente. diferente. E o que me ajudou muito, mas questões assim, não de questões para eu explicar o que é blockchain, mas que me ajudou a conectar com o direito, foi que depois disso, mas antes de eu fazer o meu trabalho, começou o e-notariado, que é uma plataforma do Colégio Notarial do Brasil, né, que é dos cartórios, que hoje a gente resolve tudo pelo e-notariado, as assinaturas pelo e-notariado, os divórcios que eu faço, a gente não precisa mais ir no cartório, a gente faz tudo pelo e-notariado. E ele é feito em blockchain. A plataforma é em blockchain, que se chama NotarChain. Então isso me deu também o start para eu falar: "Não, eu tô fazendo aqui, criando uma ideia que dá para ser implementada". Sim. Então eu achei legal isso, porque não era uma coisa que ia ter que vir do zero. Sim, Então hoje o Colégio Notarial do Brasil tem a NotarChain, né. perfeito. Então foi daí que veio a ideia de usar essa blockchain com um tema que a gente tem um desafio muito grande, que é as fraudes no divórcio. Então eu uni, né, essas 2 coisas, e eu ainda tinha que conectar tudo isso com um marco teórico do, do meu mestrado, né, que é em democracia e constituição. E como que foi para o seu orientador quando ele já tinha dado aulas de tecnologia, então você logo pensou: "É esse que eu quero", É. mas como foi quando você levou essa ideia? Que ele falou? Olha, eu levei com um outro nome, e ele ficou pensando, pensando, pensando: "Não, a gente precisa reestruturar isso, precisa pensar em tal coisa, não sei o quê", porque eu tinha que ligar com um marco teórico, que, eu escolhi o Lênio Streck, e o marco teórico é a doutrina, o autor que eu vou usar para conectar tudo isso, Ah, tá. né. E o Lênio Streck, ele fala muito bem sobre o solipsismo judicial. Então, o que que é o solipsismo? A gente é o que a gente aprendeu, as experiências que a gente viveu, e também somos experiências de gerações passadas. Sim. Então eu tenho os meus valores, você tem os seus valores e às vezes não são os mesmos valores, né. Moral, a gente fala muito da moral, mas às vezes o que é moral para mim pode não ser para você, pode não ser para o outro. Então são questões que são complexas. E o que que o Lênio fala? Que o solipsismo é isso, é o juiz julgar com a consciência dele. Com as lentes dele que você havia Exato. falado no começo. É como se fosse isso, ele julgar com as Entendi. lentes que ele tem, e não com o que está ali de fato. Ele faz um pré-julgamento, primeiro, com Entendi. os valores que ele tem, né. Então a gente fala, igual a gente está falando, a sociedade evolui muito rápido, Uhum. e às vezes os meus valores não me permitem acompanhar do jeito que está. Sim.
né? Então, isso conduz muito à forma de julgar. Sim. Então, eu pensei nisso, eu gostava muito dessas obras do Lênin Streck. E daí, quando a gente conectou tudo e me veio esse nome na cabeça, nossa, meu professor, assim, adorou. Falou, adorou. é isso. É isso, não precisa mudar, vai ser isso. O famoso eureka. É. Que incrível, Mari. E o que é o blockchain? Para uma pessoa da mais leiga conseguir entender o que é um blockchain. Vamos imaginar que o blockchain seria, para eu explicar aqui de uma forma, né, uma metáfora. Livros registros, né? Toda empresa tem lá o seu livro registro. Então, o blockchain seria livros registros que nós temos o mesmo livro registro nas mesas de milhares de pessoas. Se eu coloco um registro nele aqui, as outras milhares de pessoas vão ver na hora aquele registro que eu coloquei. Então, se eu tento alterar ou apagar aquele registro, aquelas milhares de pessoas vão ter aquilo lá. Aí que vem a parte que você comentou aqui da fraude. Exato. Então, o que é? Ele é uma rede com blocos interligados, mas eles são descentralizados, que estão em milhares, vamos dizer, né, de computadores. Então, se eu ponho uma informação nele, essa informação vai para esses milhares de computadores. E eu posso alterar, só que minha alteração, todos os outros milhares vão ver. Mas eu não posso apagar. Essa alteração não apaga. Não apaga, eu posso tentar apagar. Eu posso colocar uma nova. Pode colocar uma nova. Vai ficar ali o Você que pode tinha colocar, antes. por exemplo, vamos dar um exemplo de compra e venda. Você comprou um imóvel, você fez ali, colocou o registro desse imóvel ali na blockchain. E aí, você agora vendeu esse imóvel. Então, eu vou alterar aqui para falar que eu vendi para tal pessoa. Eu alterei, eu consigo alterar. Mas você está vendo exatamente quando eu alterei, como eu alterei, para quem eu alterei. Não só você, os milhares de blocos. Tá, né? Agora liga isso numa separação de casamento. Exato. Isso? Então, vamos supor, por exemplo, uma briga que existe muito, é muito comum. Um imóvel que está ali, num divórcio, e que um fala, esse imóvel eu comprei muito antes de casar. Só que é um imóvel que muitas vezes acontece, né, principalmente no interior, de que existem imóveis que não têm escritura. De boca, né? Nem só de boca, não teve escritura, ele não é escriturado, ele não tem uma matrícula. Tá? Ele não existe no mundo ali do cartório de registro de imóveis. Tá? Ele não existe. Ou mesmo que ele exista, a gente fez um contrato, igual você falou, de boca, e a gente não averbou aquilo, não registrou. Não tem um contrato assinado, não tem nada. Você não sabe a data, você não sabe quando comprou, quem comprou, de que jeito comprou. Sim. Né? Então, eu tenho aquele imóvel ali. Um vai falar, olha, excelência, fui eu que comprei. E eu comprei isso, olha, 20 anos antes de casar. Então, é meu, só meu, porque eu casei na parcial de bens. Aí a esposa vai, por exemplo, e fala assim, não, você comprou, a gente já tinha 2 anos de casado. Então, é um contra o outro. E a fraude, ela é muito difícil de ser provada. E não é só isso, a questão de data, nem nada disso. Mas dando um exemplo do que é blockchain nesse caso. Se existisse a blockchain, quando ele comprou, aquilo ia entrar na blockchain. Né? Ele ou ela, ou eles já estavam casados, eu ia saber exatamente quando comprou, de quem comprou, onde comprou, a data que comprou, se já era casado, se não era casado. E isso é infraudável, mesmo que ele não tenha uma matrícula. Isso para qualquer bem, qualquer tipo de bem. Isso é ótimo. Evita travar o judiciário, né? Exato. Que fica nessa de não, daí tem prova daqui, prova dali, prova daqui. Se tem uma blockchain, já entra ali, já prova, desafoga o judiciário. O que trava muito esses processos? As fraudes, elas são extremamente difíceis de serem provadas. Inclusive, Rolf Madaleno, né, que é o doutrinador que muito me inspira, que faço os cursos com ele,
ele fala muito, ele tem um livro sobre fraudes e ele fala muito disso. Inclusive no artigo que trata sobre as fraudes, esse artigo ele fala assim que nós devemos provar os indícios de fraudes, porque provar a fraude é extremamente difícil. Então a gente tem que pelo menos provar indícios de que houve uma fraude. Então, para você ter noção de como é difícil provar uma fraude. E tem muitas fraudes que aparentemente elas são totalmente lícitas. Né? Por exemplo, abrir um CNPJ e começar, ao invés de comprar aqui na família, eu compro tudo no meu CNPJ. Ou eu já tinha um CNPJ antes de casar, o meu patrimônio vai todo para o CNPJ. Eu estou fraudando. Sim. Porque daí, num divórcio, aquele que não faz parte da empresa não vai receber. Ou passa tudo para outra pessoa. Passa para um laranja. Ele parece uma coisa legal, mas não é. Sim. E isso é muito difícil de se provar. A não ser que nós tivéssemos essa teoria, essa tese do blockchain. E Mari, se tem que pegar nos indícios, tem alguma coisa, alguma dica que você pode dar de algum casal que você vê que pode estar pensando em se separar? Como você pode ter indícios que o seu parceiro ou a sua parceira já está movimentando algo para cometer essas fraudes? Teria como saber isso? Primeira coisa é se vocês não têm uma conversa sobre dinheiro. É a primeira coisa. Se você não tem coragem de falar sobre dinheiro, se ele não fala sobre dinheiro, se você não questiona decisões, se ele não questiona decisões, aí fica mais fácil. Porque você não tem acesso a nada e você não sabe de nada. E como você faria isso? Você acha então que isso deveria ser uma conversa anterior, então? Por isso a gente fala muito de pacto, né? Os pactos antinupciais e pós-nupciais para aqueles. Por que eu falo de pós-nupciais? Porque tem pessoas que já se casaram, ou não tem um pacto antinupcial, ou tem o pacto judicial, o pacto antinupcial, que é o obrigatório por lei, que é na separação total de bens e na comunhão total de bens. Nesses são obrigatórios. Mas os pactos que são feitos são pactos genéricos, que só falam que o regime de bens escolhido é aquele. Não falam nada no pacto. Então, os mesmos casais que já têm esse pacto genérico e os casais que ainda vão se casar, podem fazer. Então, os que ainda não se casaram vão se casar, pode fazer um pacto antinupcial. E os que já se casaram e não têm um pacto, ou já têm um pacto genérico, podem fazer os pactos pós-nupciais. Ah, então se eu já for casado, já fiz há anos e descubro isso agora, assistindo o podcast, eu posso sentar, eu e meu marido, e falar, a gente não fez nada, a gente só fez o normal. E eu posso fazer um novo. Pode fazer um novo, e o ideal é consultar um advogado especialista na área, para que conste cláusulas realmente que precisam ser constadas. Perfeito. Então, não conversar sobre dinheiro já é um indício de outras movimentações que você acha que, olha, fica atento com isso. Olha, outras questões, por exemplo, pedir para que tudo seja no seu CPF. E aí você só sai assinando. Você não sabe o que é. Olha. Né? Confio no meu marido, posso, né? Vou emprestar meu nome? Claro, mas vamos fazer de uma forma transparente, né? Vamos colocar aí, fazer uma consultoria, ver o que vai ter, o que não vai ter, como que você vai cuidar, como que vão ser prestado contas, né? Então, às vezes, muitas fraudes utilizam o CPF do outro, e aí naquele CPF do outro ficam as dívidas. Sim. E até os ganhos, às vezes, né? Que é o que eu falei, por exemplo, tem um casal de amigos meus que se separaram e ele passou tudo para a família dele. E daí, na hora de separar, cadê as coisas? Não tem. Sumiu. E ganhou, tá? E daí ela ficou sem partilhar. Não conseguiu provar essa fraude. Porque fala, não, e o pai dele se envolveu e falou, não, esteve sempre comigo. Então, e para a gente também conseguir tentar provar, né, uma fraude, é extremamente oneroso. E às vezes, na maioria dos casos, né, não generalizando, mas na maioria são as mulheres que precisam provar, né? E aí elas saem desse casamento
sem nada, sem dinheiro, para fazer nada. E como que elas vão pagar uma perícia? Uma perícia numa empresa, por exemplo, é uma perícia extremamente cara. E aí elas acabam abrindo mão disso porque não tem como pagar. Exatamente, porque é muito caro. E daí como que é esse blockchain? E daí eu entendi que tem esse pacto, e daí como que entra esse blockchain? E Tá. daí é algo à parte, não tem nada a ver com o pacto. Não tem nada a ver, mas o pacto vai estar lá, Tá. tá? Que eu sugiro aqui? A gente fazer o casamento, ou união estável, que seja. Você escolhe como você queira chamar, né? Aqui eu falo uma sociedade conjugal, que daí não importa qual, né? Tanto a união estável quanto o casamento, eles são uma sociedade conjugal. Sim. E aqui no livro eu falo também muito isso, que querendo ou não querendo, o casamento e a união estável, eles são uma sociedade. Sim. É uma sociedade conjugal. Sim. Né? Nele, nós vamos formar a família e o patrimônio. Sim. Então, ele é uma sociedade. Toda sociedade precisa de um contrato. E aí, a gente acha que o contrato é a nossa certidão de casamento, que a gente elegeu ali um regime de bens. E não é, porque ali não tem tudo. Não tem tudo, não tem. A gente nem sabe se a gente escolheu direito o regime de bens. Uhum. Né? É porque não dá nem pra entender. Se você não trabalha com isso, não dá pra entender. E aí, o que seria isso? O casal decide, vamos nos casar, eles fazem a orientação, ou eles vão criar um regime de bens, ou eles vão escolher um regime de bens que já existe na lei, e vão fazer ali o pacto antinupcial. Então, a minha sugestão é colocar desde o início, ali dentro da blockchain. Por isso que o nome quer fazer um blockchain comigo, né? Que normalmente o noivo lá ajoelha, abre a caixinha lá da aliança e fala, quer casar comigo? Só que aqui, no futuro, espero eu, o que as mulheres mais vão querer ouvir e até os homens, né? Quer fazer um blockchain comigo? Adorei. Por quê? Porque você tá ali dando a sua maior prova de amor. Sim. As pessoas têm medo de ferir o outro quando ela fala em dinheiro, quando ela fala em patrimônio, quando ela fala em regime de bens. Mas, pelo contrário, isso é um cuidado. É um cuidado. Então, você está ali mostrando que você escolheu o seu regime de bens, você fez o seu pacto antinupcial, ele chama anti porque ele é antes do casamento. Então, você fez o seu pacto, eu falo anti, mas é ante, né? Antenupcial, porque ele é anterior ao casamento. E aí depois, uns dias depois, você vai fazer o seu casamento, a sua certidão de casamento. Que escolheu ali seu regime de bens, que também está no seu pacto. E isso entrou na blockchain. Lá na blockchain, no meu pacto, já consta tudo o que eu tinha, tudo que o meu marido tinha. Ah, isso que eu ia perguntar. Entra tudo. Entra tudo. Se você já tem seus bens antes, se tem os filhos antes, tudo que já aconteceu antes, tá ali a informação do que eu tenho. E se não tem filho antes e depois tiver filho, daí pode acrescentar as questões com o filho. Pode. E pode estar, inclusive, já no pacto antinupcial, que vai estar lá na blockchain. Ah, tá. Então ele tá lá. Eu não consigo alterar. Eu consigo alterar, mas não consigo apagar aquele pacto. Perfeito. Tá? Mas eu posso acrescentar depois. Você pode acrescentar, você pode alterar, você pode fazer o que você quiser. Mas vai estar registrado. Vai estar registrado e os dois têm que concordar, né? Porque E os tudo dois. Você diz. Em tudo. E aí, Carro, casa, apartamento. O que você já tinha entra informando que já era seu. O que ele tinha já entra informando que era dele. Perfeito. Aí vocês escolheram o regime do parcial de bens, que vocês vão crescer juntos. A gente fala, olha, nós vamos crescer juntos. Nada mais justo do que construirmos juntos. Então, parcial de bens, ok? Ok, não tem problema. E aí, começa-se o regime de bens da data do seu casamento. Já está vinculado ali o seu CPF e o CPF do seu marido. Tudo que for adquirido, movimentado, vai para blockchain. Automaticamente, não precisa toda vez, todo mês ficar passando com você, olha. Não, vai vincular o CPF. Ah, entendi. E aí, tudo que você fizer vai para blockchain, né? Patrimonialmente falando. Então, você tirou 200 mil do banco, tem lá. Saiu 200 mil da sua conta, entrou tantos mil na sua conta. Toda movimentação que você faz vai aparecer lá, tudo que você adquire, que você vende, vai aparecer lá. Sim.
tá casado, vai ser casado para sempre, ótimo, tá tudo ali. E sabe para que isso vai servir? Para sua sucessão, para o seu inventário. Seus filhos vão pegar o seu token, vai colocar, vai levar no cartório, que seja, vai mostrar lá, tem tudo que você tem. Isso é maravilhoso. Isso ajuda até para o inventário. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, aqui o livro fala do divórcio, mas ele serve para isso. Porque tem gente que deixa de fazer inventário, ou não coloca, ou esquece realmente de colocar alguma coisa E no daí tem que fazer inventário. depois sobre partilha, se descobrir, né? Se descobrir, né, um banco que nem sabe que tem conta. Nossa, isso é incrível. É. E aí, no casamento, no divórcio, é isso. Precisou, vai divorciar, eu tenho o meu token, ele tem o token dele. O blockchain é super privado, tá? Uhum. Ele é todo codificado. Sim, Então, eu consigo acessar com o meu token. sim. E aí, eu vou entregar o meu token para o juiz. Tô tendo problema? Tô tendo problema. Ele tá falando tal coisa, tá aqui. Tá. O juiz vai acessar, ele vai ver toda a linha do tempo. E se foi tentado fazer alguma fraude, marca exatamente ali na linha do tempo onde foi tentado quebrar aquele bloco. Perfeito. Então, por isso que eu falo muito do solipsismo judicial, porque isso vai ajudar, inclusive, no solipsismo. Porque, Ele vai ficar imparcial, exato, porque tá tudo anotado lá. tá tudo lá, não vai precisar agir em indícios. Sim, porque se ele defende o homem, ou se ele defende a mulher, ou quem quer que seja ali naquela relação, não vai ter defesa dele. Não. Perfeito. E aí isso vai também diminuir o solipsismo judicial. E o seu livro, então, retrata essa defesa por fazer uma blockchain. Sim, o casamento em blockchain. Perfeito. É um casamento que vai ser ali transparente, que o casal tem acesso, se precisar. E agora, Mari, esse livro, por exemplo, eu não sou advogada, eu sou extremamente leiga no assunto, tô fazendo perguntas realmente, desculpa até se for muito simples, mas perguntas que realmente é para eu saber, né? Porque inclusive, eu serei sua cliente, né? Então, é algo que eu preciso saber. Então, esse livro, você pode afirmar para mim se ele é além do advogado, se eles são para pessoas leigas também que têm Muito. interesse? Eu explico nele desde o início o que é o direito de família, os regimes de bens, os Olha, tipos que de legal. família, a evolução que as famílias tiveram. Eu vim contando toda a história para chegar lá no casamento e depois no divórcio. Tudo que acontece no casamento, o que acontece no divórcio. E eu espero que ele sirva para ideias, projetos novos, né? Sim, Para claro. inovação. E que, se, por exemplo, eu espero que o Colégio Notarial do Brasil veja o meu livro e que a gente possa desenvolver essa blockchain nos cartórios, né? Para quando você chegar num cartório de registro civil que você vai casar, ou no cartório de notas para fazer o seu pacto antinupcial, Darem a opção também. eles te darem a opção, olha, vocês vão querer fazer em blockchain? E fazer em blockchain, né? E também serve também para as pessoas que têm interesse no assunto mesmo, de ver como é, o que pode ser feito. E até advogados, né, que ainda não conhecem essa possibilidade, porque agora com a tecnologia, provavelmente muitos clientes vão pedir. E daqui a pouco, assim, uma pessoa que faça uma blockchain, que entenda de blockchain, ela desenvolve aquilo para ela e faz o casamento dela lá. Com certeza. Não é? Incrível, incrível. Bom, vida longa a seu livro, Mari, a sua obra que ajude muitas pessoas, que expanda ideias, né, que colabore com relacionamentos, né, para ficar tudo mais leve, né, porque já que você precisa esconder nada, por que não fazer uma blockchain? Eu falo que o pacto mesmo, os pactos, né, pós-nupciais, antinupciais, eles não é para brigar, é para deixar o relacionamento mais leve, porque você sabe, com um pacto, você sabe exatamente o que esperar do outro. Sim. E se você tivesse uma mensagem única para deixar com esse livro, qual seria? A mensagem para deixar é que não tenham medo. Tenham coragem e a coragem de ser próspero. Porque um casamento próspero, ele não pode ter dúvida, ele não pode ter vergonha, né? Um relacionamento, ele precisa de respeito e intimidade. E se a gente tem o respeito e a intimidade, e um quer o bem do outro, por que não fazer um casamento em blockchain? Exatamente, demonstra mais a cumplicidade, né, do casal. Eu acredito muito nisso. Eu acho que ali, então, querem mostrar alguma coisa. É para poder entregar para você. Que eu vi ele se movimentando, a produção se movimentando ali.
Falei, tá vindo. Olha, muito obrigada, gente. Eu tô chique agora. Você vê a Por dedicatória. isso. Ai, meu Deus, eu não vou ver agora. É, porque É. já estou bem emocionada, gente, de estar com a Mariana, porque olha, é minha cunhada, mas é além de cunhada, sabe, sentimento de irmã? É o que eu tenho. Eu tenho muita sorte das minhas cunhadas, viu? É sentimento de irmã. Esse Café, é que o delícia. café Bela Vista Premier Coffee, que é nosso parceiro GV Talks. Um café maravilhoso, sensacional, Amei. cheiroso. É que tem lá no escritório? É o bom, que então. torna a experiência do café, Nossa, né, delícia. a melhor. A melhor. Ai, gente, o livro pra chamar de meu. Ai, que honra, gente. Ai, depois eu vou ler. Gente, olha, a cunhada de vocês tem livro? A minha tem. Desculpa, tá? Ai, Nossa, e caneca tem uma deles que eu cartinha amo. também. E agora, Mari? Tem uma cartinha aí dentro também, depois você lê. Cartinha? É. Tem cartinha. E Depois agora, você só lê. pra encerrar, antes que o casamento acabe, antes de começar. Bom, na dissertação do livro, né? Você agradece o Guido e a Nina, que são seus filhos extremamente especiais. Eu queria saber a importância dos seus filhos. Desculpa, gente. Mas é que eu amo meus sobrinhos. E eles você, né? Eles têm loucura pela Nana. Ai, eu sou apaixonada por eles. E eu quero saber a importância dos seus filhos na sua jornada. E se foi o que eles te movimentaram para ter a coragem de escrever um livro e mostrar que é possível e abrir essas portas para as possibilidades do que ninguém fez. Eles são o meu objetivo, né? Eles são o que me movimenta, né? É a vontade, é a garra, é o querer. Então, tudo que eu faço é pensando neles, no bem deles, no bem-estar. E a minha sorte é que eu tenho uma família, a minha família para contar, né? Porque igual aqui nesse livro tem os agradecimentos, né? E eu coloco os meus filhos por me darem toda a minha vontade. E vocês, minha família, por poderem me proporcionar o caminho. Porque se não fosse vocês, eu teria que ficar por conta deles toda hora, todo minuto. E eu tendo a vocês para contar, né? Você, o Maurício, a minha mãe, meu pai, a minha irmã mesmo, que de longe, que eu pude percorrer essa jornada que não acabou, né? Que ainda espero seja longa. Ainda tenho muitas vontades, ainda tenho muito que eu quero realizar por eles e para eles. E tenho meu marido também que eu posso contar, que é também o meu porto seguro, que me ajuda muito com eles e que também me permitiu poder fazer o mestrado, essa jornada do mestrado e percorrer os meus sonhos, me dando também todo o apoio para que eu chegue sempre aonde eu quiser. Com certeza, Mari. Então, mais uma vez, obrigada pela honra de estar aqui, de poder mostrar para esse mundo um pouco mais do ser humano que existe atrás da autora, da advogada. Você é alguém extremamente especial. Eu acho que todo mundo que convive com você tem uma honra de conviver com você, tem a sorte de conviver com você. Quem é seu cliente, eu vejo os comentários, eu vejo, né, o feedback de como você me salvou e o seu jeito humano, o seu jeito de abraçar cada pessoa que tá ali como se fosse da família. E agora, né, as pessoas conhecendo essa história viu que é de berço isso, né? Seu pai e sua mãe são assim e toda a família é assim. E a minha cunhada também. E eu quero te parabenizar imensamente por esse livro. Parabéns pela coragem, parabéns pela ousadia, parabéns por quebrar padrões sempre tá à frente, sempre tá pensando mais, sempre tá pensando que é possível. E você é uma pessoa que eu admiro muito, eu não canso de falar isso, eu sempre vou falar isso pra você, o quanto que eu te admiro, o quanto que eu tenho orgulho das suas realizações. E vida longa pro seu livro e que mais pessoas tenham a sorte de ser clientes da Mariana. Obrigada. E eu posso dizer o mesmo, tenho muito orgulho de você,
de você e do Maurício, né? De vocês dois juntos e de ver também o brilho, né? Onde vocês já chegaram e ainda vão chegar. E agora, só para encerrar, Mari, onde que tá disponível para comprar esse livro? Ele tá pela minha editora Dialética e também nas principais editoras, na Amazon também, tá? Ele tá em todo lugar e tem também o e-book. Perfeito. Então, gente, aproveite, faça uma blockchain com a Mari. Gostei. Aproveite e espero que vocês tenham gostado. E foi um prazer estar aqui com vocês. E continue acompanhando, gente, esse podcast que tá demais. É um episódio melhor que o outro, tanto para você quanto advogado. Para quem tá começando, para quem tá pensando em advocacia, vem aprender com eles, gente. E tanto para você também, que é um ser humano que passa apuros ou não apuros em começar uma relação ou terminar uma relação, que tem problemas com os filhos, tudo que for familiarista, continuem acompanhando esse podcast, gente, que tem muito a acrescentar. Eu tô amando. Ai, de que bom, verdade. que bom. E muito sucesso, viu, Mari? Obrigada. E Então, até o próximo, né? é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.